Áudios vazados do celular de Bolsonaro escancaram as divisões dentro da família, o papel de Eduardo Bolsonaro e a influência de Silas Malafaia. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão e nós não podemos perder isso, pô. Vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara, e diz pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Mas dá parabéns ao Flávio. Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Bom, já virou praxe aí, eu acho, né? Toda operação contra presidentes, aí alguém vai jogar um áudio vazado, né? Começou lá com o Lula, lembra? Que era o áudio do Messias. E aí, aqui com o presidente Bolsonaro, ocorreu novamente. E áudios muito interessantes, né? Muitos gigantes que a gente vem falando. Não só a gente, outra galera na internet levantou tal, da possibilidade ali do Eduardo. Ficou naquela coisa, talvez um lobo solitário, ou talvez agindo, buscando uma mais independência, tal. E essas teorias foram se confirmando. Esses áudios já tem 2 meses, é importante colocar isso. E aparentemente, assim, a relação entre pai e filho não tá das melhores, né? Então, a extrema-direita que sempre tá articulada e tem suas estratégias de mídia, parece que não se recuperou muito do último mês, né? Em vindo isso à tona, já mostra que as coisas só pioram, né? Coisas da... Com certeza, assim, a situação que tava desses áudios pra hoje deve ter azedado cada vez mais. Deve ter azedado ainda mais. Você pega o Malafaia falando, né? Que tom de voz é aquele pra falar com o ex-presidente falando que o filho é não sei o quê, né? O teu filho é um babaca. Eu gostei muito do final. Os caras vão sentar no colinho. Quem que fala isso? O Malafaia, né? Dos bons costumes, um homem de Deus, né? Falando os caras do Twitter estavam levantando um vídeo dele lá também na televisão uma vez falando, não, eu não falo palavrão, não. É tipo aquele vídeo lá do Pelé, tá ligado? Exato. Não, e tem um outro vídeo que é dele indignado com pastores candidatos. Colocando o título de, assim, pastor fulano de tal, 22, sabe? Ele criticando quem fazia isso. E ao fim e ao cabo, aquele filme da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, é muito criticado. Uma coisa ela tem razão, mostra o poder do Malafaia, né? Esses áudios mostram, assim, a influência dele para ele falar daquele jeito com o ex-presidente da República, ou eles não têm decoro nenhum, ou é muita intimidade. Cara, né? E aí, cara, eu não tava vendo essa figura. A gente falou do Malafaia aqui, claro que a gente sabia que ele era uma figura influente, assim, um bolsonarista de ponta de lança, assim por diante. Mas eu não tava vendo ele com tanta moral, não, viu? Ou com tanta articulação, não sei se é moral, mas assim, tão safo nas coisas, sabe? Que ali ele dando dicas até boas, na verdade, pro Bolsonaro, viu? Entendidas bem, assim. Não, você tem que gravar um vídeo falando isso, você tem que se expor mais nessa situação, tal. E eu acho que se o Bolsonaro tivesse feito metade das coisas que ele falou, talvez a situação do Bolsonaro estivesse um pouco melhor, inclusive. Mas ele fala que tá com soluço, né? Isso, o Bolsonaro não conseguiu gravar porque ele tá com uma crise de soluço, a voz dele tá na crise. Mas assim, ele parecia mal mesmo nos áudios. Assim, a voz dele tava bem estranha. Mas então, eu acho que é o que o Pedro trouxe, eu também coloquei na pauta, assim, a felicidade da Petra Costa de eleger o Malafaia, o personagem do seu documentário, se fez mais claro agora quando a gente tem a revelação desses fragmentos do poder aí, né? É sempre interessante quando esse tipo de áudio vaza, independentemente da motivação jurídica por trás, porque a gente vai entendendo um pouco melhor essas teias que vão sendo construídas, né? A influência que o Malafaia tem em relação ao Bolsonaro era entendida do ponto de vista teórico, a atuação dele, por exemplo, que aparece no documentário para a nomeação do André Mendonça para o Supremo, mas a gente entende agora na prática por essa troca de áudios. Assim, ele é uma figura muito influente, ele tem um contato direto e muito íntimo com o Bolsonaro e com a família, né? Como se fosse aconselhando e tudo. E em relação ao Eduardo, que talvez seja o personagem do ano no Brasil até agora, né? Pro bem e pro mal, o Eduardo é o político mais comentado do país. Ele cada vez mais me mostra entender o capital político que ele estava almejando com essa viagem para os Estados Unidos. A gente não consegue cravar que a viagem foi totalmente a revelia dos desejos do Bolsonaro, não me parece. Me parece que ele foi lá, num primeiro momento, com uma estratégia conjunta do pai. Mas o Eduardo sabia que esse caminho poderia ser trilhado de maneira separada, e eu acho que é o que ele vem tentando fazer nas últimas semanas em especial. Assim, se o capital político do bolsonarismo vai ter que ser passado para alguém, pela inevitável condenação que o Bolsonaro vai ter em setembro, no julgamento do Supremo, ou, independentemente da opção Fux, eu acho que o Bolsonaro vai ser condenado,
a questão política dele vai ficar para 2026, para depois das eleições, a questão de quem ele vai apoiar, o Eduardo quer, de fato, aparecer como esse cara que centraliza esse espólio político, né? E essa centralização do espólio parece muito clara nesse movimento até de médio e longo prazo do Eduardo, né? A gente sempre fala sobre a questão eleitoral, 26 sempre aparece como um pano de fundo, mas essas sinalizações do Eduardo parecem, até pela pouca idade que ele tem, parecem ser um esforço ativo de ser o nome mais forte desse clã bolsonarista pelas próximas décadas, assim, né? O Malafaia até critica o Eduardo e elogia o Flávio. Sim. Acho que até o Flávio fez uns movimentos no sentido contrário, até para disputar o protagonismo com o irmão, mas eu acho que, pelo menos entre os bolsonaristas mais arraigados, os movimentos do Eduardo foram percebidos como positivos. Ele foi defender o pai nos Estados Unidos. Claro que a questão das tarifas dividiu, óbvio, mas esse movimento dele lutar por um julgamento que é visto pela maior parte do eleitorado bolsonarista como injusto, com um aliado que eles consideram ideal, que é o Trump, me parece um movimento dentro da base mais estrutural do bolsonarismo inquestionável, por isso que ele colhe alguns frutos, apesar das inúmeras inimizades que ele vem fazendo. Mas, cara, eu não sei se eu concordo que ele foi, em primeiro momento, assim, tão articulado com o pai, não. Eu acho que o pai não tava desgostoso, até porque naquela altura ali, quando ele vai, as possibilidades estavam abertas mesmo. Então, às vezes, uma atuação ali nos Estados Unidos, enfim, a gente falou muito, a gente, inclusive, massacrou o Eduardo, falou que ele nunca ia conseguir, no final ele conseguiu, então, enfim. Mas eu acho que o Eduardo foi, e agora eu tô enchendo a bola do Eduardo Santos, eu falava que ele não era nada, agora eu tô enchendo a bola. Porque talvez ele tenha sacado de antes mesmo, que se ele ficasse aqui, ele não ia ter nenhum espólio disso. Ele ia perder o protagonismo para alguma figura política mais decisiva, mais interessante para os partidos. Com certeza, o que a gente vai falar em programas futuros da nova federação, né, a Pepuni, já estava mais ou menos ali firmando. Então, as discussões políticas lá dentro, ele já deveria saber que, tipo, o nome dele já não era o mais ventilado. Inclusive, estava falando, antes disso tudo acontecer, de uma fraqueza histórica do Bolsonaro ali, pelo menos de uma humilhação pública grande da figura dele, tá, um desprestígio político. Então, eu acho que ele foi consciente de que ele ia romper, em alguma medida, com o pai dele, e buscando isso mesmo. Indo por esse caminho, a figura do Silas Malafaia, eu fico pensando se essas divisões todas também não enfraquece cada vez mais o movimento, sabe? Numa perspectiva exclusivamente eleitoral. Claro, o Silas Malafaia não é candidato a nada, e ele nem se coloca como, mas ele pode vir a se colocar, né? Ele não tem nenhum impedimento jurídico. Aí, não, a Polícia Federal essa semana fez uma operação lá com ele, mas assim, ele não tava na tentativa de golpe. Ele tá sendo acusado de obstrução da justiça posterior. Mas ele mesmo se colocou ali fazendo vídeos falando, não, que vocês vão prender um pastor, vocês vão... Então ele sabe que ele ser preso, ele consegue levantar uma comoção social, sabe? Meio Lula quando foi também. Eu consigo imaginar isso. O Malafaia lá na igreja dele, não sei o que é, mas esperando pra ser preso, sabe? E saindo no meio da galera, eu consigo imaginar isso. Então eu consigo imaginar hoje o Malafaia não só mais como um articulador, um agente político de bastidor e tal, mas como um nome a se pensar. Nossa, mas lançar o Malafaia numa chapa presidencial significa que acabou, né? Mas a gente tá falando aí de o que vai, tipo, pelo menos uns 10 milhões de eleitores engajados, assim, automaticamente. É verdade. Eu acho que essa questão do Eduardo, do pai, eu entendo, eu concordo, acho que o Eduardo tinha uma certa dimensão de que esse processo poderia levar a um rompimento, mas pelos bastidores que a Piauí traz na matéria sobre Tarcísio de Freitas nesse mês, acho que o Bolsonaro se tornou muito mais esperançoso depois do anúncio das tarifas do Trump em relação à reversibilidade da elegibilidade dele. Me parece que em algum momento ele entendeu que essa alternativa estrangeira, o primo estrangeiro, era o único plano, e como a gente comentou muitas vezes, o Bolsonaro não me parece ser alguém que gostaria de ser condenado e preso. Não. Mas claro, eu acho que o Eduardo pensou uma etapa além do pai. O Jair pensou na mudança de quebra-cabeça, na mudança de cenário que essa intervenção americana traria e de fato trouxe, mas acho que o Eduardo estava um passo à frente, entendendo que isso poderia não só mudar o cenário, como mudar o cenário em benefício do próprio Eduardo, né? Agora, em relação a isso do Malafaia que você falou, e eu fiquei pensando durante a sua fala e assistindo o documentário da Petra Costa também, dois dos setores de apoio mais tradicionais do bolsonarismo, o agro e os evangélicos, não me parecem 100% contemplados pela presença do Bolsonaro. São dois setores de pressão muito fortes, muito articulados e que imagino que gostariam de ter um candidato de fato do seu grupo político disputando e vencendo uma eleição presidencial. Eu não sei se o Malafaia é um nome que despontaria como o candidato, mas ele tem muita força, talvez, para pensar em uma vice na chapa, ou ele sair como senador e apoiar, endossar publicamente essa candidatura. Não sei se ela está maturada o suficiente para 26,
Não me parece que tem um nome de consenso entre o meio evangélico que possa furar essa barreira do eleitor mais religioso. O mesmo cenário me parece se apresentar um pouco pro agro, apesar de que muitos dos governadores presidenciáveis são ligados aos setores do agronegócio, então acho que eles estão um passo à frente. Mas acho que são dois grupos políticos de muita força no Brasil hoje e que indiscutivelmente vão ter candidaturas próprias para a presidência da República e competitivas. Sim. Então acho que isso é uma questão de quando, né? Não de si. Porque são dois grupos muito obstinados, né? É. São irredutíveis. Agora, o Guilherme, você falou que elogiar o Bolsonaro, eu vou adiante, eu vou dizer que o Eduardo Bolsonaro tem razão, né? E se encontrarem o meu caderninho de anotações aqui, tiver escrito Eduardo Bolsonaro tem razão, entendam, pensando naquele jeito que a gente falou do Macron, você biografado, isso aqui eu vou riscar e queimar esse era um caderno. bolsonarista escondido. Escrevo que Eduardo Bolsonaro tem razão, na medida em que é isso que você falou, ele pensou num passo adiante, realmente é um cara que buscou uma outra articulação, mas mais do que isso, quando ele fala daquela coisa que o Hatch já falou, da direita permitida, né? O Tarcísio é direita permitida, e que ele vem criticando isso o tempo todo, isso aparece nas mensagens vazadas, ele tem razão, porque o Tarcísio tá a um pingo, se confirmar o que o Estadão noticiou hoje, do Centrão encurralar o Bolsonaro, é a janela do Tarcísio. Por isso que eu falo que eu acho que é muito mais uma ação individual do Eduardo, porque nos áudios, tá os dois brigando porque o Bolsonaro tá mais propenso ao Tarcísio do que ao próprio filho, né? E é aquilo que nós discutimos há uns programas atrás, de quem tinha o poder de fala. Antes a gente sabia que o Bolsonaro era um ex-presidente que tinha ali a moral de escolher quem que ele ia apoiar, quem ele não ia apoiar, quem estava com ele, quem estava com o outro. Agora isso está mudando, né? E a culpa disso de real é do Bolsonaro. Do pai, do Jair. Do Jair. O Bolsonaro é bundão, bicho. Ele sempre fica tentando em cima do muro, vai, não vai, e aí ele perde o timing das paradas. Quando a gente falou do golpe, foi a mesma coisa. Ele não é um cara de iniciativa, assim, ele fica... os áudios dele com o Malafaia falando, não faz isso, não faz aquilo, não assim, não assado, e ele, tô com soluço. E claro, a gente sabe que o quadro de saúde dele é publicamente ruim, tal, pode ser mesmo. Mas você vê um coitadismo do Bolsonaro, né? Não consigo, não tenho mais força, não sei o quê. E o Malafaia falando, você tá com a faca e o queijo na mão. Os caras vão sentar no colinho. Não, e é isso que leva o Eduardo Bolsonaro a falar do jeito que ele fala com o pai. Isso. Inacreditável. A gente vê um filho complexado pra cacete. Com certeza. Mas isso, eu lembrei de uma... A gente já falou dessa cena, que é ele mandando mensagem pro filho, tipo, eu voto em quem? Pra presidência da Câmara, Gosta do teu filho. Exato. Aí a gente falou, não, mas é coisa de irmão. Não era. Não era. Era uma coisa séria, assim. Ele já tinha falado o merda do teu filho, mas ele falou alguma outra coisa que acho que era o Jair Renan. Bolsonaro, pai, vira e fala, não pode faltar o respeito com o teu irmão. Fala alguma coisa assim. E ele fala o merda do teu filho. Então, assim, como disse meu tio hoje, fui tomar um café com ele. Ele virou e falou, queria ser uma abelha pra saber como que é o almoço de domingo na família Bolsonaro. Família Bolsonaro, deve ser abelha. Ele virou e falou, deve ter detector de metal. Sim. Quando entra. Porque deve ser isso o dia inteiro, domingo inteiro. E isso publicamente também. É porque a gente... Também, o Bolsonaro, ele é mala, né? Então ele faz umas brincadeiras fora de hora. Então às vezes a gente acha que é só brincadeira. Mas, por exemplo, teve uma vez lá que quando o Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais votado de tudo, né? Teve uma votação super expressiva, tal. Aí tem um vídeo muito engraçado que é o Bolsonaro falando assim, meu filho, quantos votos você teve? Aí o Eduardo fala lá, X mil, não sei lá. Aí o Eduardo fala, não, eu é que te dei esses votos, você só teve um que é o seu próprio. Então. Aí, tipo, mano, joga o cara lá embaixo, né? Pô, isso também é foda, né, Bolsonaro? É meio Renato Gaúcho da política. Isso. Vem ver meu DVD, né? Os Bolsonaro falando de biografia, já que tem uma biografia, dá uma biografia interessante essa família. Não só o Jair, né? São 3 casamentos, 5 filhos e altas confusões. Eu acho que era o reality show disso. É uma excelente série, uma excelente biografia, porque muitos altos e baixos, assim. Mas é curioso, porque a gente tá testemunhando um processo de sucessão carismática, né? Alguém vai ficar com esse carisma político, assim. A gente não sabe pra quem, mas a gente tá testemunhando em primeira mão, e como o caso citou
torno judicializado, pela própria natureza do processo, a gente está tendo acesso, e os vazamentos seletivos são parte da atuação do judiciário brasileiro desde a Lava Jato, pelo menos, a gente está tendo acesso a bastidores muito íntimos desse processo de sucessão, assim. Porque, claro, a gente está começando a delinear uma coisa que parecia clara, mas sem evidências tão concretas dessa divisão na direita, né? Assim, as mensagens mostram uma fragmentação muito grande e é isso que você falou, Guilherme. Um Bolsonaro muito dividido em qual estratégia é melhor seguir. Ele mantém esse plano de uma representação institucional que estava muito vinculado até à audiência que ele tem no STF, do tipo, vou tentar manter algumas prerrogativas, uma prisão domiciliar, uma pena um pouco mais branda, sim, ou aposto tudo num cassino em Las Vegas e vejo se o Trump consegue reverter a minha inegibilidade por uma pressão aos ministros do STF, enfim. E o Bolsonaro fica entre os dois. E o tempo inteiro ele sempre parece dividido entre todos os planos que são apresentados para ele. Talvez o Bolsonaro seja um chefe ruim, agora parando para pensar no meu próprio comentário. Ele deve ser o cara que sempre concorda com a última pessoa que entrou na sala dele. Entrar o cara, fala assim, vamos fazer isso, o Bolsonaro fala, vamos. Aí entra o segundo, vamos fazer isso, Bolsonaro, vamos. Aí o terceiro, vamos. E os três planos não casam junto, entendeu? Por isso que não vai nada pra frente, porque você tem que escolher um em seguida. E nessa, cara, agora eu tô realmente, tô batendo bastante na pessoa do Silas Malafaia, porque eu fiquei pensando assim, na minha cabeça tava muito claro de que o bolsonarismo mais enraigado, assim, o bolsonarista mais Bolsonaro mesmo, o que a gente tava chamando de louquinho, né? Ele ia todo pro Eduardo, assim, já tava meio claro. E aí, tudo bem, lá no dia da eleição, se não tivesse o Eduardo ou o Bolsonaro, ele ia votar em outro cara, porque, enfim. Mas ele estaria com o Eduardo, pelo menos em questão virtual, assim, da coisa. Agora, com o Malafaia, eu acho que ele pode capitalizar bastante do Eduardo. Porque aí vai ter aquele cara que vai falar, pô, não, o Eduardo também é um oportunista, hein? O Eduardo também quer as coisas só pra ele, não, o capitão mesmo é o Jair, e quem tá com o Jair é o Malafaia. Ó, o Malafaia lutando pelo Jair. Enquanto o filho dele trata o pai dele que nem, que é isso? Então, agora eu acho que a coisa fica bem dividida mesmo. Assim. Divisão dentro dos próprios louquinhos. É isso que me pega, porque antes a gente falava, não entre os próprios os Tonho da Lua, né? A gente... Da Lua é foda. Mas antes a gente via no bolsonarismo ali as várias vertentes. O agro, os evangélicos, aí tinha os militares. Os militares. Agora, o racha tá dentro da alta cúpula. Sim. É isso que tá interessante, porque a alta cúpula está rachada. Porque antes era o capitão, falou, ponto, acabou. Isso que a gente via na mídia, né? Aparentemente nos almoços não era bem assim. Mas agora tá rachado e publicamente rachado. Cabe ao Eduardo, por exemplo, sustentar o racha dele também agora, né? A gente vê essa fragmentação até entre os militares, né? Porque nesse mesma quantidade de mensagens vazadas tem a do Braga Neto, falando que ele tem um celular pré-pago, né? Se você quiser mandar mensagem, eu tenho um celular pré-pago sem WhatsApp. E aí, porque ele não podia se comunicar com o Jair, mas ele estava se comunicando com o Jair, né? Então, assim, a alta cúpula do Exército também não tem meios muito sofisticados de comunicação secreta, né? Mas, assim, mostra que os militares estão meio desarticulados nesse momento, porque como eles estão todos em meio a esse processo e a corporação está tentando preservar as suas próprias prerrogativas ali dentro do governo Lula, me parece que esse apoio que era mais sistemático e talvez mais antigo do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro com os militares, até pela filiação dele ao exército, é o que está mais distante nesse momento. E que talvez fosse o que o Jair mais fosse... se apegar. Porque esse é o grupo dele. O grupo do Bolsonaro, de fato, são os militares. É com quem ele cresceu, é a atuação corporativa dele, é a atuação parlamentar dele, principalmente defendendo aumento de soldo para patentes mais baixas. Então, e ele perdeu um pouco esse norte, Braga Neto, Augusto Heleno, que pareciam nomes muito grandes dentro da estrutura do bolsonarismo, tanto pelo cargo que eles ocupavam dentro da corporação, quanto pela própria trajetória pessoal do Jair. Então, ele tá meio, aparentemente, sem um norte nesse momento. Por isso que ele já é um cara indeciso, e ele me parece, nesse momento, completamente perdido em relação a qual conselho seguir, e o Eduardo parece ter traçado um plano. E o Silas outro. E eu acho que é isso que o nosso programa consegue identificar. Todo mundo tá percebendo que o Bolsonaro tá numa espiral descendente. E agora quem vai se aproveitar melhor dessa espiral descendente? O Centrão e o Tarcísio, o Eduardo, o Silas, a Michele, que ia pra Barretos e não foi, enfim, aí tem muitos nomes. Eu vou dizer, o Flávio. O Flávio é um cara que, porque elogiado pelo Malafaia, pode ser que eles façam essa transição pragmática entre na extrema-direita, que é o Flávio. Mais moderado entre os extremos. Mais moderado entre os extremos. A possibilidade dessa chapa, e ela é boa. E ela é uma chapa interessante, Mais interessante, acho que esse vai ser o próximo episódio, mas mais interessante do que Tarcísio, né? Sim. Seja qual Ciro for, né, cara? É verdade. É verdade, tem duas opções aí.